Você já imaginou viver 900 anos? Não é a força aqui de expressão, não é metáfora poética. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 e Metusalém viveu quase 1000 anos, 969 anos. Agora, pensa comigo, hoje, quando alguém chega aos 90 anos, a gente já chama de muito idoso, então a pergunta é inevitável: o que aconteceu com a humanidade? E por que eles vivem tanto e nós não? Será que esses números são simbólicos? Ou será que estamos diante de um mundo completamente diferente do nosso, biologicamente, ambientalmente e espiritualmente? Hoje nós vamos mergulhar na genealogia mais misteriosa da Bíblia. Vamos falar sobre ciência, fé, DNA, ambiente, pecado e principalmente sobre duas linhagens que moldaram a história do mundo. Uma linhagem que se afastou de Deus e uma outra que decidiu andar com ele. E no meio disso tudo, o dilúvio, o juízo e o fim da era dos gigantes. Então, já fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você lê o livro do Gênesis. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Como é bom ter você aqui mais uma vez e que alegria eu tenho de ter você aqui comigo. O tema de hoje foi sugerido por um amigo muito especial, o meu amigo Éden. Obrigado pela ideia e esse conteúdo é para você também, Éden. Deus te abençoe e eu quero aqui abrir este espaço para você que está assistindo agora. Se tiver algum assunto bíblico, algum tema, alguma dúvida ou um estudo que você gostaria de ver aqui no canal, deixe aqui nos comentários. Eu leio tudo, vou ler todos os comentários e procuro estar respondendo. E sempre que possível, trago vídeos baseado no que vocês pedem. Afinal, né, esse canal é para a gente crescer juntos na palavra. E claro, se esse conteúdo te abençoou de alguma forma, já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aqui com outras pessoas, porque cada curtida, cada compartilhamento ajudam a mensagem a alcançar mais vidas. Mas bora para o estudo de hoje. Quando a gente abre o livro do Gênesis, lá no capítulo de número 5, né, parece até uma ficção científica, né? As idades ali, elas são absurdas, absurdas mesmo. Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Quando você fala de Sete, viveu 912. Enos viveu 905, Cainã 910, né? Jared 962 e Metusalém, que foi o que mais viveu, viveu 969 anos. É praticamente aqui um milênio, né? Um milênio de vida. Agora, imagina isso na prática. Com 100 anos, você ainda seria jovem, com 300 estaria no auge da força e com 500 ainda teria projetos para começar, né? Era literalmente outra realidade humana. Mas por que isso acontecia, né? Muitos estudiosos bíblicos levantam aqui algumas possibilidades interessantes. A primeira possibilidade é sobre o ambiente, né? Alguns defendem a ideia de um tipo de domo de vapor ao redor da Terra, né? Uma camada atmosférica que filtrava radiações solares mais agressivas, ou seja, menos radiação, menos mutação celular, menos envelhecimento. E uma segunda ideia aqui é a genética, né? Adão e Eva não nasceram doentes, não vieram de milhões de mutações acumuladas.
eles saíram perfeitos ali das mãos do Criador. O DNA humano estava no estado mais puro possível naquela época, segundo os estudiosos, né? Só que com o passar das gerações, o pecado, o tempo, a degeneração genética foram correndo essa perfeição, né? Ou seja, corroendo, né? Essa perfeição. Ou seja, eles eram biologicamente, aqui falando, a humanidade no seu auge. E nós temos aqui, como eu disse, o conflito de duas famílias, mas tem algo ainda que muita gente não percebe. Gênesis não fala só da idade, né? Gênesis vai falar de caráter, vai falar de escolhas, vai falar de dois caminhos. De um lado, a linhagem de Caim, né? Eles foram brilhantes, criaram cidades, criaram instrumentos musicais, desenvolveram a metalurgia, né? Ou seja, a tecnologia também, o progresso, a cultura. E se fosse hoje, seriam os grandes empresários, inventores, os gênios da engenharia. Mas tinha aqui um grande problema. Eles construíram tudo isso sem Deus, né? Era o progresso, mas sem alma. Era o avanço, mas sem temor. Então, o coração estava longe do Criador. E isso fica claro em Lameque, não é isso? Ele se orgulha de matar, ele celebra ali a violência. Então a cultura estava avançando, mas a moral estava afundando. Agora vamos olhar aqui um outro lado, por exemplo, a linhagem de Sete, né? Isso enquanto Caim construía cidades, Sete construía altares, enquanto um lado queria a independência de Deus, o outro queria a dependência de Deus, não é isso? A Bíblia diz algo lindo. Naqueles dias se começou a invocar o nome do Senhor. E é aqui que aparece Enoque. Nós conhecemos a história de Enoque, um homem que foi tão íntimo de Deus, né, que simplesmente ele não morreu. A Bíblia diz que e andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou, né? Que testemunho aqui poderoso, né? Dois mundos coexistindo aqui, um vivendo assim muito mais vazio e o outro vivendo para Deus, né? Como um propósito aqui, vivendo com este propósito. Então, nós vemos aqui um declínio, né? E o dilúvio acontecendo em Gênesis. Só que a maldade ela começa a dominar, né? A corrupção ela se espalhou, a violência virou algo normal, né? Isso o pecado virou a cultura. Gênesis diz algo aqui pesado, né? O coração do homem era continuamente mal, né? Então imagine aqui o nível que eles estavam. Então vem aqui o dilúvio, né? Seja, vem aqui o juízo de Deus e as águas cobrem a terra, o mundo antigo desaparece e algo curioso acontece depois. Ou seja, as idades começam agora a cair, né? E vai caindo drasticamente. Você veja, de 900 vai caindo para 400. Então o homem passa agora a viver 400 anos, depois passa a viver 200 e depois aqui 120 anos, até chegar ao padrão que nós conhecemos hoje. O próprio Deus ele estabelece esse padrão. O homem não viverá mais que 120 anos. Então o mundo aqui mudou, não é isso? O ambiente mudou, a genética foi impactada e a era dos gigantes agora acaba, não é isso? Então ele é ou foi o último elo com que aquele mundo antigo, né? Não é esse último elo com este mundo antigo, né? Ele literalmente atravessou duas eras da humanidade. E a gente traz aqui uma explicação espiritual para isso, né? Mas deixa eu te falar algo importante. Isso não é só uma curiosidade aqui histórica, mas e não é só ciência, não é só
longevidade, mas a mensagem principal aqui ela é espiritual, porque no meio de toda a corrupção, Deus preservou uma linhagem que era a linhagem de Sete. E por quê, né? Porque dali, né, um dia nasceria o Messias, né? Ou seja, Jesus, né? E percebe aqui comigo, mesmo quando o mundo inteiro aqui se perde, Deus sempre preserva um remanescente fiel. E talvez hoje você se sinta minoria, talvez pareça que todo mundo está indo para longe de Deus, mas lembre sempre disso. Venha sempre lembrar, Deus sempre guarda os seus. Sempre, sempre Deus vai estar guardando os seus. Eu quero concluir este vídeo dizendo que agora eu quero saber de você, se você acha que essas idades eram literais ou simbólicas. Será que a ciência ainda vai descobrir algo que confirme este mundo antigo ou algo único daquela era? Comente aqui embaixo e eu quero ler a sua opinião. E se esse estudo te abençoou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre algo impressionante. Eu quero falar sobre algo impressionante, né? A profecia escondida nos nomes dessa genealogia. Sim, eu vou falar sobre os nomes, né, que formam uma mensagem profética sobre o plano de salvação. E quando você descobrir isso, a sua mente vai explodir. Então, te vejo no próximo estudo. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.